Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Cardoso, eu sou hipnólogo e hipnotista profissional. Sou certificado pelo Instituto Lucas Naves em Hipnose Clássica e Clínica. E eu vou estar fazendo para vocês aqui uma série de vídeos explicando um pouquinho o que é hipnose, como ela funciona e o que ela trata. Quais são os seus mitos, quais são as verdades. Será que a hipnose é uma coisa do capeta? Será que a hipnose é ciência? O que será que é? Então eu vou estar explicando para vocês aqui nessa série de vídeos. Então espero que você acompanhe, se você tem curiosidade de saber, fique aí comigo que eu vou explicar para vocês, beleza? Então, para começar, o que é hipnose? Hipnose nada mais é do que foco, concentração. Então, quando uma pessoa está muito concentrada, ela já está em transe. Em algumas outras situações, nós podemos dizer que a hipnose ela é o uso da linguagem para gerar uma nova realidade. Então eu me pergunto, será que você já foi hipnotizado algum dia? E se eu te garantir que você já foi hipnotizado? Quer ver só? Então me diga, por acaso alguma vez você já esteve com seus óculos nas mãos e ficava perguntando onde estavam seus óculos? Isso acontece muito com o homem. O homem chega na gaveta, pergunta para a esposa, cadê o documento que estava aqui? A esposa, está aí? Ele, não está. Já abri, já revirei tudo, não está. A esposa vem, abre a gaveta, está ali. O que acontece? Ou você pega o seu carro e está indo em direção a um lugar que você é acostumado a fazer muito tempo, você nem se dá conta do caminho que fez. Você está indo para o mercado, quando você vê, você está chegando no seu trabalho. Porque é automático. Então, o que acontece? Sua mente está focada em outra coisa. Ou você está focado em outra coisa. Isso é hipnose. Isso é o transe. Agora, as pessoas, quando ouvem falar em hipnose, já imaginam aqueles indianos com turbantes enormes na cabeça, relógio na mão, controlando a mente da pessoa. Pessoal, isso é mito. Isso não existe. Ninguém controla a mente de ninguém. E daqui a pouquinho, isso aí vai estar entre as perguntas que eu tenho aqui, que eu até fiz uma cola, que o pessoal me pergunta o que é, então isso vai estar no meio, eu vou responder melhor para vocês. Referente a isso, como que se usa a hipnose na hipnoterapia? A hipnose, ela como se diz, ela é uma terapia? Não, a hipnose ela é uma ferramenta utilizada na hipnoterapia. Um psicólogo, por exemplo, ele tem várias ferramentas. Uma delas é a hipnose. Alguns psicólogos utilizam, outros não. Não quer dizer que uma seja melhor do que a outra. A hipnose é uma ferramenta que tem resultados rápidos. Então, ninguém pode prometer cura, porque a gente nem pode usar essa palavra. No caso, eu acredito que nenhum médico pode prometer a cura. Se você prometer a cura, no Brasil isso é crime, porque isso cai na questão do curandeirismo. Curandeirismo no Brasil é crime. Então, o que você faz? Nós nem chamamos os nossos clientes de pacientes. Nós não temos pacientes. Quem tem paciente é médico. Nós temos clientes. Nós oferecemos o serviço, o nosso trabalho. E as pessoas têm resultados muito rápidos. Geralmente, em pouquíssimas sessões, no máximo 5 sessões, os resultados são incríveis. Algumas pessoas em 2, 3. Recomendamos pelo menos 5, mas há pessoas que com uma sessão resolvem. Não são todas, ok? Mas isso acontece. Não é impossível e também não é tão raro de acontecer, mas acontece. Só que nós não podemos prometer a cura. Por que não podemos prometer cura? Você imagine o seu hipnólogo ou hipnotista que está te ajudando, imagine ele como um GPS bem atualizado. O que ele faz? Ele faz radar à frente, ele te diz radar à frente, acidente da pista, vira à direita, vira à esquerda. O hipnólogo é a mesma coisa. O hipnólogo é como um copiloto. Ele está do seu lado, te ensinando os caminhos que você deve ir. Mas quem dirige? Quem dirige o carro é você. Então você que decide a velocidade, se você segue o caminho que ele está te orientando ou não.
Então, ou seja, toda a hipnose é uma auto-hipnose. Tudo isso que você vê nos vídeos, na televisão, realmente acontece. Não é mentira. Isso acontece de verdade. E tudo isso que você vê, você consegue fazer sozinho. Porém, por que não é recomendado que faça sozinho? Se você atinge um trauma, e você lembra de um trauma, você pode ficar lá por várias horas. Não que você vai ficar preso, não é isso. Mas a questão é que quando você está em transe profundo, você perde a noção do tempo. Você pode ficar várias horas ali e revivendo um trauma, um sofrimento que não é necessário. Quando você está com um hipnólogo, quando ele percebe que você está se sentindo mal, ele te tira da cena. Ele consegue te ajudar. Então você não precisa sofrer novamente. Por que a gente fala, mas você imagina como que você vai fazer uma hipnose sozinho? Se você pegar na internet áudios de hipnose, você consegue entrar em transe. Só que, o que acontece? Nós que somos hipnólogos formados pelo Instituto Lucas Naves, nós não seguimos protocolo. Nós não seguimos roteiro, quer dizer, roteiro. O que é roteiro? É uma receita de bolo, vamos dizer assim, para um certo tratamento de fobia. Mas as fobias não são iguais. Há pessoas que têm fobia de aranha, de cobra, há pessoas com fobia de galinha, de cavalo. Então, como que eu vou usar vamos dizer, uma linha para uma pessoa que tem medo de galinha, a mesma para a pessoa que tem medo de cavalo? Então, não existe. A nossa terapia, ela é terapia sob medida. Cada pessoa tem um mapa e ela tem uma visão diferente. A hipnose, o que ela faz? A hipnose te ajuda a ter uma nova percepção. Vou te dar um exemplo. Imagine que você tem um copo pela metade, cheio de água pela metade. E você está num dia com muito calor. Você olha para esse copo tem bastante água ou pouca água? Tem pouca, não é? E se você, nessa mesma quantidade de água, você colocar ali umas 20 gotas de um remédio bem amargo, você tem pouca água ou bastante água? Então, o que aconteceu? O resultado é o mesmo. A questão é a sua percepção é diferente. E é isso que a gente faz na hipnose. A gente te ajuda a ter uma nova percepção, uma nova visão. E quando isso acontece, a fobia some. E geralmente, as fobias são curas muito rápidas. Curas não, perdão. São resultados muito rápidos. Ok? A fobia geralmente é em uma sessão. O que não quer dizer que você não tenha que fazer mais sessão. Nós recomendamos pelo menos 5, porque você deve dar uma manutenção, né, do que for feito. Porque pode haver gatilhos que te façam relembrar daquilo. Uma pessoa que é fumante, ela pode dizer que ela fuma porque ela está estressada. Mas quando ela toma um café, ela também fuma. Depois do almoço, depois de algumas coisas que ela faz. Então, o que são isso? São gatilhos, são coisas que vão fazer ela lembrar. Lembrar daquilo e sentir vontade de fumar novamente, ou tomar, ou beber novamente. Então, nesse caso, por isso que é preciso dar manutenção. Porque, às vezes, na primeira sessão, a pessoa não revela tudo. Os gatilhos que pode haver. Então, com esses gatilhos, a gente precisa dar manutenção e ir tirando esses gatilhos. Mas, mesmo assim, não quer dizer que todo caso vai resolver com 5 sessões. Geralmente é 5, mas existem pessoas. Cada pessoa tem um mapa. Cada pessoa dura um tempo. Tem gente que faz em uma, como eu disse. Tem gente que faz em 3. Tem gente que faz em 5. Tem gente que precisa de 10. Então, quem vai dizer se está bom ou não é o cliente. Ok? Outra dúvida. O que mais? Uma hipnose, mas que tipo de hipnose que nós temos? Nós temos 3 tipos de hipnose. Nós temos a hipnose clássica, a hipnose clínica e o mesmerismo. O mesmerismo foi criada por Franz Mesmer, por isso tem esse nome de mesmerismo. Ok? Recebeu esse nome. É uma coisa mais simbólica, onde a pessoa às vezes acaba impondo as mãos, tendo toques e tal. É uma coisa mais mística. Não quer dizer que não funcione. Existe. São poucos praticantes de mesmerismo, assim, em vista das outras técnicas de hipnose.
mas ainda tem e, no caso, para a finalidade que ele usa, funciona muito bem. Temos a hipnose clássica. O que é hipnose clássica? Isso que você vê na televisão. Esse show, pessoa comendo cebola, pessoa imitando galinha, essas coisas. O que quer dizer? Aquilo lá é o quê? A nossa linha, no caso de uma hipnose clássica, a gente vem de Dave Elman, que foi um gênio na época dele, que desenvolveu essas técnicas de induções rápidas. Então, quando você vê na televisão que o hipnotista chega e faz assim, e o cara entra em transe, é real. Porém, ali ele já fez o processo antes com as pessoas. Como que é feito um programa de televisão? O hipnotista chega na plateia e fala: eu quero 40 pessoas aqui que queiram participar da brincadeira, né? No caso do show de hipnose. Essas 40 pessoas vão para um lugar reservado e lá é o que ele faz? Ele explica o que é hipnose, ele tira todas as dúvidas, os medos das pessoas, faz teste de suscetibilidade, pessoas que respondem melhor, aí ele vai eliminando, deixando somente as que são mais hipnotizáveis, as pessoas que são mais concentradas naquele momento. Aí quando ele seleciona essas pessoas, em torno de uns 40, 30 minutos para poder fazer isso, as pessoas já ficam pré-hipnotizadas. Então, depois que já hipnotizou aquelas pessoas, vamos supor, dos 40 selecionou 10, 5. A pessoa já fica pré-hipnotizada e ele está num gatilho de reindução. Porque a pessoa acessou o estado de transe, depois qualquer coisa que eu fale para ele que vai acontecer, ele acessa novamente aquele estado. Por exemplo, pode falar um estalar de dedos. Quando eu estalar o dedo, você volta para esse estado. Quando eu falar uma palavra, hipnose, por exemplo, você volta para esse estado. Quando bater uma palma, você volta para esse estado. Pode ser qualquer coisa. Pode ser palavra, pode ser gesto, pode ser qualquer coisa. Quando você vir um apresentador, quando você vir uma cadeira, você entra em transe. Ok? Mas isso são sugestões diretas, são sugestões rápidas, né? É para show, vai durar pouco tempo. Ele tem que ficar dando informação o tempo todo, senão aquilo lá sai. Se a pessoa parar de receber informação, ela simplesmente para de fazer aquilo lá, ok? Não quer dizer que o cara está dominando a mente. Não, ninguém domina a mente de ninguém. A gente dá sugestões e a pessoa decide aceitar ou não. Então você está num programa de televisão, você está aparecendo em rede nacional, o cara fala: você vai comer uma cebola agora. Por que ele vai falar não? Ele quer seguir a experiência. Agora, o que acontece? A pessoa come a cebola e não sente o gosto? O que acontece? O nosso cérebro tem todas as informações que a gente viveu. Os nossos gostos, os hábitos estão tudo ali. Então, se todo mundo já comeu uma maçã, então o que acontece? Quando ele dá a cebola e fala para a pessoa em transe que ele está comendo uma maçã, o cérebro imediatamente faz ele ver a maçã e sentir o gosto da maçã. Então não quer dizer que ele está comendo porque alguém está mandando. Não, ele está comendo porque o cérebro está dando gosto para ele. Quando você faz uma anestesia hipnótica, não é você que está fazendo o cérebro desligar. O que acontece? Todo mundo já foi no dentista, todo mundo às vezes já teve que extrair alguma coisa que já usou anestesia. Quase todo mundo conhece a sensação de anestesia. Então, quando você faz anestesiar a pessoa lembra da sensação de anestesia. Aí o cérebro faz aquilo lá como ele conhece, dá informação para colocar no braço, em qualquer lugar, fica anestesiado. A hipnose já é utilizada pelos odontologistas desde... Deixa eu ter até uma cola aqui. Desde 1993. Odontologia. Eu até fiz uma marcação, porque isso que eu ia chegar nessa pergunta agora. A hipnose é ciência? A ciência reconhece, a medicina reconhece a hipnose? Sim. A odontologia já usa a hipnose desde 1993. O Conselho Federal de Medicina aceitou a hipnose como um tratamento medicinal desde 1999.
Conselho Federal de Psicologia em 2000 e o Conselho Federal de Terapias Ocupacionais e Fisioterapia desde 2010. E em 2018, no dia 12 de março, o SUS passou a fornecer 10 terapias a mais no Sistema Único de Saúde. E uma delas é a hipnose, a hipnoterapia. Então, se alguém tinha dúvida que hipnose existe e que é reconhecida, já não tem mais, tá bom? Então, hipnose não é poder de mente, não é controle de mente, ninguém dorme em hipnose. Hipnose não é coisa do capiroto. Hipnose é técnica, ciência, só isso. Quando você tem a técnica, você consegue ajudar a pessoa a acessar o estado. Ou seja, depois que você aprendeu a entrar nesse estado, você consegue entrar sozinho. Geralmente, nas pessoas que se tratam comigo, depois que eu faço as sessões com ela, e que ela não tem mais nenhum trauma que ela possa acessar e ficar presa, que eu digo é sofrendo várias horas naquilo lá, sendo que não tem necessidade. Depois que ela está resolvido, que ela não vai acessar aquela, eu ensino a auto-hipnose. Como? Eu instalo um gatilho em que, por exemplo, quando você tocar a mão no seu ombro e você quiser entrar em transe nesse estado, você volta. A pessoa sozinha coloca a mão e entra em transe. Quando ela quer sair, ela mesma abre os olhos e sai. Isso serve para dor, para ansiedade, para poder tirar a ansiedade, se acalmar. Então isso eu utilizo muito com pessoas que não estão conseguindo tirar carteira de motorista. Porque ela fica nervosa e chega no momento ela não consegue se controlar. Então você coloca a hipnose, ensina a maneira correta e ela simplesmente relaxa, tira aquele medo, tira a dor e várias outras coisas. Ok? Então eu vou ter uma listinha aqui de algumas perguntas que eu anotei que as pessoas me perguntam. Então são mitos e verdades sobre a hipnose. Primeira pergunta: a pessoa pode não acordar do transe? Primeiro, não é impossível a pessoa não acordar do transe. Por quê? Primeiro, porque ninguém dorme em hipnose. A pessoa está acordada, ela está simplesmente hiperfocada, muito concentrada. Então, nesse estado que ela está, ela aceita as sugestões porque ela está muito concentrada. Então, não quer dizer, e ninguém fica preso em hipnose. Isso é um mito, ok? O que acontece? As pessoas que têm são níveis de transe. Quais são os níveis? Tem o hipnoidal, que é o mais leve, que é esse que a gente está o tempo todo. Como eu mencionei, você está com o óculos na mão e está procurando o óculos. Ok? Isso é um dos exemplos. Isso aí, você entra e sai, quando você está parado, olhando para o nada, a pessoa vê, está viajando? Não está olhando? O que está pensando? Nossa, deu uma viajada. Você está em transe. Então a gente entra e sai várias vezes no dia. Isso é o transe mais leve. O segundo é o que nós chamamos de sonambulismo. Não sonambulismo de a pessoa dorme e faz as coisas dormindo. Sonambúlico é uma outra expressão que a gente usa. Mas o que quer dizer? É o nível mais profundo, onde a pessoa consegue lembrar das informações, lembrar das memórias, acessar lembranças bem antigas ou coisas que ela nem se lembravam mais. Algumas pessoas conseguem alucinar e ver até o seu ídolo na sua frente, se essa for a sugestão que é dada. Isso estou falando em questão de brincadeira, né? Em show. Não numa terapia. A terapia é outra linha. A terapia você usa com hipnoterapia, a sua intenção é ajudar a pessoa e nada mais. Não é fazer ela se divertir ali. É ajudar ela a resolver o problema. E a hipnose é muito rápida. Por quê? Porque a hipnose ela trata a causa. Ela não trata os sintomas. Por exemplo, quando você quebra o braço, o problema é a fratura. Mas qual é o sintoma? O sintoma é a dor. Quando você toma um remédio, você vai curar a dor e não vai curar o braço. Então, se você ficar tomando remédio, o que vai acontecer? O remédio, nesse caso, desse exemplo, você não vai ter dor, mas seu braço vai continuar quebrado. E a hipnose ela é a mesma linha. Se você trata os sintomas, tipo um sintoma de fobia. Qual que é a fobia? Qual que é a causa? É um trauma que ela teve. E qual que é o sintoma? É o medo da aranha, por exemplo.
Então, a causa é o trauma e o sintoma é a aranha. Então, como você vai tomar um remédio para não ter medo de aranha, sendo que isso é sentimento, é emocional? Não existe remédio para o emocional. Não existe remédio para saudade. Existe remédio para amor, para alegria, felicidade? Não existe. O que existe são calmantes que vai fazer você ficar calmo, dependente daquilo, e você não vai conseguir nunca resolver o seu problema, porque se você tem um trauma, o que a gente costuma dizer? O que é uma ansiedade? Ansiedade, pra gente, é o excesso de futuro. A pessoa está agora, mas ela já está pensando no amanhã. Como é que vai ser amanhã? O que ela vai fazer amanhã? Como que vai ser amanhã? Se aquilo que vai acontecer, o que será que vai acontecer? Então, ou seja, a pessoa fica ansiosa porque ela tem um excesso de futuro. E geralmente, a maioria das vezes, a depressão é um excesso de passado. A pessoa fica pensando naquilo que podia ter sido. Ah, como a minha vida foi naquela época. Eu era feliz e não sabia. Ah, como eu estava aquilo lá. Ah, por que eu perdi aquilo? Então, ou seja, ela fica pensando no passado e fica só fazendo mal. Ok? Então, essas é a primeira coisa. Então, a primeira pergunta. E a outra linha que eu disse é a hipnoterapia, que é a hipnose clínica. Na hipnose clínica, a gente usa muito a linha ericksoniana, hipnose ericksoniana, nós costumamos dizer também. Mas hoje, na hipnose, principalmente nós que somos alunos do Lucas Naves, você não usa só a hipnose, você usa PNL, um pouco de psicanálise, porque e como ele é um cara muito estudado nessa área, quando ele vai ensinar, ele já ensina tudo. Então, ele já ensina técnicas de PNL, o cara é gênio, não adianta. Então, ele é muito bom, ensina muito bem, e a pessoa que presta atenção no que ele fala se dá muito bem. Se dá muito bem na maneira de ajudar as pessoas. Okay? Tem ajudado várias pessoas, tem tido muito resultado, muito bom, muito positivo. Em breve vocês vão ver vídeo aqui de pessoas relatando como foi a experiência e tal. Então, como eu falei, são uma série de vídeos que eu vou pôr. Então, primeiro eu estou tentando tirar algumas dúvidas aqui. Depois vou começar a colocar esses vídeos, tá bem? Segunda pergunta. A pessoa dorme em hipnose? Como eu já disse, não. Ninguém dorme em hipnose. A pessoa está apenas relaxada. Você está falando com ela e ela responde tudo o que você fala. É ela que conduz todo o processo. Okay? Então ninguém está dormindo em hipnose. Ela está apenas relaxada. A pessoa revela todos os seus segredos? Não. A pessoa não revela segredo. A pessoa, o que ela acontece? Ela tem um mapa. E tudo aquilo que ela considera que é errado para ela no cotidiano, em hipnose ela vai fazer a mesma coisa. Continua sendo errado. Então, se é errado eu chegar e pedir a senha para alguém que ele sabe que ele não vai passar, em transe ela vai fazer a mesma coisa. Ela também não vai passar. Ok? Então, isso aí já é mito também. A pessoa faz tudo o que o hipnotista pede? Como eu já disse, não. A pessoa faz aquilo que ela considera bom para ela ou que não lhe oferece risco ou vai contra a sua índole. Okay? Então, se você vai mandar ele fazer uma coisa que ele não faria no cotidiano dele, ele também não faz em transe. Hipnose funciona com pessoa de mente fraca, só com mente fraca. Como eu já disse, pessoal, isso é outro mito. Hipnose funciona para todo mundo. Todo mundo entra em hipnose várias vezes. Como eu disse, o que existe são níveis de transe. Como eu falei de dois níveis. Falei do hipnoidal e do sonambúlico. Mas eu não falei ainda do estado esdeio. Ou seja, esse nível é o nível mais profundo de hipnose. Estado esdeio. Isso foi dado em homenagem ao médico que ficou especialista nessa técnica, em colocar a pessoa num estado tão profundo, onde ela fazia cirurgias sem dor, ele fez amputações, fez extrações de apêndice, tudo sem anestesia. Então ele ficou muito conhecido, fez mais de 1000 cirurgias, todas catalogadas, todas verídicas, e o mais interessante, nunca ninguém morreu numa cirurgia feita com hipnose.
O que quer dizer? Mas qual foi o grande problema? A hipnose, para a pessoa, além de não ser todas as pessoas que atingiu esse estado, para você levar a pessoa a esse estado, você vai levar cerca de 1 hora para deixar a pessoa no estado ideal para fazer a cirurgia. Você imagina num plantão cheio de gente chegando, gente ferida. Como que vai ter um médico 1 hora por cada paciente para poder fazer? E na mesma época em que ele se especializou nessa arte, foi criada a penicilina, os remédios, os anestésicos. Então, isso é utilizado ainda hoje em algumas coisas, mas só para quem tem muita alergia, né, à anestesia e é suscetível à hipnose, ok? Então a gente costuma dizer, a hipnose é para todos, porém nem todos são para hipnose. Se a pessoa não acredita em hipnose, ou se ela falar, eu duvido que você me hipnotize, eu rejeito. Pode chegar o maior hipnotista do mundo aqui e se falar para você, você falar para ele, eu duvido que você me hipnotize, ele fala, eu também. Porque quem se hipnotiza é você, ele ajuda você a entrar em transe, você acessar o seu estado, não, ele não vai dominar a sua mente. Então qual que é o problema? O problema que eu digo assim, muitos pais às vezes falam, eu quero que você faça hipnose para o meu filho, porque o meu filho tem medo. Ah tá, mas seu filho quer fazer? Se ele não quiser fazer, não há como fazer, porque não é um remédio que você toma e você vai ter aquele efeito. O efeito vai tomar se ele quiser fazer. Então, quando é criança, você tem que levar um pouco mais de tempo. Por quê? Porque você precisa conversar com a criança, entender o mapa da criança, o que ela gosta, o que ela assiste, o que ela faz, para você usar essa linha, para você usar uma brincadeira. Você não vai falar as mesmas palavras que você usa para um adulto para uma criança. Então, você tem que ali conhecer o mundo dela ali, fazer uma anamnese, né, para poder tratar uma criança. E ela tem que querer. Se ela não quiser, se ela falar que não quer, não há como você fazer. E isso serve também para um adulto. Você pode chegar para um adulto e falar, eu vou te ajudar. Mas se ele não quiser, é impossível. Ok? Última pergunta. A hipnose pode ser perigosa? Depende. A hipnose, se ela qualquer coisa que seja feita por alguém que não é especialista, que não é treinado, capacitado ou habilitado para aquilo, pode ser perigosa. Uma pessoa que dirige um carro sem ter habilitação ou não tem o hábito de dirigir o carro, é um perigo, não é? Uma pessoa que sobe numa altura e tem medo de altura, se ele sobe num lugar alto sem cinto de segurança, não é perigoso? Então, qualquer coisa pode ser perigosa. A hipnose, quando nós dizemos que ela pode ser perigosa, não é por ser hipnose. O que acontece? Tem pessoas que entram em transe tão profundo quando você dá o comando de durma, que na verdade a pessoa não dorme de verdade, é só uma palavra que o cérebro entende, durma. A pessoa, ela entra tão profundo que ela desliga tão rápido, que se você não estiver perto dela, ela pode cair. Se ela cair, ela bate a cabeça em algum lugar, isso é perigoso. Então a pessoa treinada vai estar sempre próxima à pessoa para que ela não corra esse risco de cair. Você entende? Então é esse tipo de perigo que tem. Uma pessoa que faz uma regressão, uma pessoa que não é treinada, se ele faz uma regressão, pode ser perigosa. Por quê? Porque ele vai acessar memórias que são traumáticas para ela. Se ele não souber o que fazer naquela hora, a pessoa pode piorar em vez de melhorar. Então, por isso, quando você for fazer um tratamento com hipnose, procure saber a formação do hipnólogo, com quem ele se formou, se ele já passou com alguém já foi atendido com ele, referências. Não tem problema nenhum. Você pode fazer isso, ok? Mas, como eu disse, se a hipnose é feita por alguém que é treinado, não há perigo nenhum, ok? A última pergunta, tem mais uma aqui. Existe hipnose? Como eu disse, hipnose existe. A hipnose está em quase tudo hoje em dia. Só que é uma hipnose disfarçada. A hipnose está no jeito de falar. A hipnose está na técnica de venda, no jeito de você agir. Por exemplo, você chega para uma pessoa que você nunca viu. Faça esse teste na rua. Faz assim. Sabe quando você levanta a sobrancelha? A pessoa ela nunca te viu, mas ela
parece que ela fica aquela impressão, será que eu conheço? O cara fez assim como se me conhecesse. Ou a pessoa fez assim como se me conhecesse. Só não se levantar a sobrancelha. Então isso já é uma técnica. Quando você fala o nome da pessoa 3 vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Maria. Você é um vendedor e chega. Oi Maria, tudo bem? Eu tenho um sapato aqui que ficou tão lindo. Sabe, Maria, chegou outras coisas também. Se você quiser, eu posso procurar ver. Mas você fica à vontade. Ah, Maria, tem outra coisa ali. Chegou isso. Se você quiser, estou aqui à sua disposição. Fique à vontade. Quando você fala o nome da pessoa 3 vezes, ela já se sente meio na obrigação de entender o seu nome também. Ela chega, qual é o seu nome? Aí aquele ali já cria uma empatia entre vocês. Então você tem muito mais chance de vender, né, aquele produto que você está tentando vender ali, do que você chegar, fique à vontade. Pois não é uma palavra negativa. Todo mundo fala isso, né? Pois não. Para começar, que o não, nosso cérebro não entende. É difícil de entender, não é? Mas olha só, vou te dar um exemplo. Não imagine agora um macaco com fraldas. Para você não imaginar, você imaginou, não foi? Então isso, não sei se vocês já viram uma reportagem, se uma criança estiver em um lugar perigoso, vamos supor que ela está no lugar que ela está para cair, para pular. Você nunca pode chegar para ela, não pule, não faça isso. Porque o cérebro não entende. Ele tem que comparar com alguma coisa para ele entender. Então se ele compara o não, ele tem que saber o que acontece para ele não fazer. Então ele acaba fazendo. Então, como eu disse, não pense no macaco de fraldas, não pense num gato amarelo agora. Você pensou. Então, você viu? Então, numa terapia, você nunca usa a palavra não, dependendo do caso. O não, a pessoa consciente entende, mas inconsciente ele pode atrapalhar. Tipo, para fazer, eu não vou ter dor hoje. Você não vai ter dor de cabeça. Para ele não lembrar da dor de cabeça, ele tem que lembrar da dor de cabeça. Então, são várias coisas. Então, pessoal, como esse vídeo vai ficar muito grande, em breve eu vou mandar outros vídeos para vocês. Eu vou fazer uma sequência de vídeos. Se você viu, gostou, se interessou, quer fazer pergunta, manda mais perguntas para mim, que eu vou ter o maior prazer em poder responder você, tá bom? Seja feliz.